Prezados senhores, prezadas senhoras, dentro do âmbito do curso de Economia Brasileira, apresentamos o primeiro vídeo comentando o texto de Eduardo Modiano sobre o Plano Bresser, do livro de Marcelo de Paiva Abreu, A Ordem do Progresso. Bem, inicialmente vamos falar sobre os antecedentes. Bom, o Bresser Pereira, o economista Bresser Pereira, vai substituir o ministro Funaro, que havia pedido demissão quando a taxa de inflação chegou a 20%, já em início de 1987. Então, no dia 29 de abril, o Bresser Pereira assumiu o comando da política econômica. Bem, isso é muito interessante porque o Bresser era uma pessoa considerada de esquerda. Na verdade, ele substituiu o ministro Funaro por insistência de Ulisses Guimarães, porque não era inicialmente a proposta, a intenção do presidente Sarney, mas fazendo valer a sua influência, devido ao peso dentro do PMDB, Ulisses Guimarães conseguiu que Bresser Pereira fosse nomeado. Bresser Pereira, na verdade, tinha uma aura. Eu tinha até lido um livro dele sobre tratando de economia marxista, e nós vamos falar sobre esse livro mais adiante, Então achava-se que ele era uma pessoa realmente progressista, pelo menos era uma mente criadora, Ele não era marxista propriamente dito, mas é uma pessoa que escreveu um livro tratando de um tema marxista, que é a tendência declinante da taxa de juros, seria alguém com uma cabeça aberta, que não seria influenciado, não teria a cabeça feita pela ortodoxia, que já fracassara claramente no início da década de 80. E ele, quando assume, vai propor uma meta de crescimento de 3,5%, contra a anterior do Dilson Funaro, que era em torno de 7%, disposição de dialogar com o FMI, o que já não é uma coisa boa, e desvalorização cambial. Bom, e ele vai promover imediatamente uma desvalorização cambial de 7,5% em maio. E a desvalorização cambial claro que vai colocar lenha na fogueira inflacionária, tá certo? Aliás, por qual motivo? Devido à apreciação do câmbio. O câmbio ficou fixo durante a implementação do plano real, Ele já estava atrasado, em relação ao câmbio de equilíbrio, vamos dizer assim, Isso não quer dizer, se nós olharmos do ponto de vista da balança comercial, até meados de junho, até meados de 1986, ou seja, 3 ou 4 meses depois da implementação do plano real, parecia que estava tudo bem, Mas o problema foi que a taxa de câmbio no paralelo era superior bastante à taxa de câmbio oficial, e ela foi se deslocando cada vez mais, como nós já vimos isso seria um indicador, da defasagem do câmbio, tá certo? Não seria, em tese, o câmbio de equilíbrio. Embora essa ideia de câmbio de equilíbrio é uma ideia complicada, mesmo assim, se nós pegarmos as diferentes formulações teóricas, escolas de economia, é muito difícil, dizer que existe um câmbio, quer dizer, teoricamente você pode até dizer, mas na prática você diz que o câmbio está em equilíbrio quando o balanço de pagamentos está em equilíbrio, o que não é, o que é uma definição complicada. Bom, de qualquer maneira, nós vemos que quer dizer que aqui está a taxa de inflação, que explodiu depois do Cruzado 2, tá certo? Que acabou, pôs uma pedra
no plano cruzado, né? Matou de vez o plano cruzado. Aliás, até o Sarney vai se arrepender, né, de ter implementado o plano cruzado. Desculpa. Nós vamos ter, né, a partir do segundo semestre de 1986, uma deterioração da balança comercial. E daí essa medida do ministro Bresser provavelmente teria sido motivada por essa preocupação, né? Quais foram os principais ingredientes do plano Bresser que ele lançou, né, no dia 12 de junho de 1987, né, 2 meses depois de ter assumido, né, o comando da política econômica, não é? Bem, segundo Modiano, né, o plano Bresser teria uma natureza híbrida, tá certo? Por quê? Porque teria conjugando medidas heterodoxas com medidas ortodoxas, né? Ele pretendia promover um choque deflacionário com a redução da escala móvel do salário e do déficit público. Quer dizer, nenhuma dessas medidas é uma medida heterodoxa, né? A medida, é claro que eu conversei já muito, né? Assim, eu sou conhecido, eu conheço pessoalmente, né, o Bresser Pereira, e ele me conhece, tá certo? Mas eu sou amigo do Yoshihashi Nakano, que sempre esteve ao lado do Bresser, né? E já conversei bastante sobre isso, algumas vezes sobre isso, né? E o Yoshihashi e o Bresser, né, eles ambos, né, acreditam que a taxa de salário é uma variável importante em determinar o nível de preços. Isso é uma proposição que está no Keynes, isso é uma proposição que está, por exemplo, em Luiz de Paginetti, que é um neo-ricardiano, né? E, bom, então, quer dizer, se você quer controlar a inflação, você tem que controlar os salários. Aliás, é preciso dizer, né, que em todos os programas que eu já examinei muitos, né, os salários não são, como já dizia, na verdade, nós encontramos lá em David Ricardo, né, a ideia de que o salário não é uma variável que entra na determinação do nível de preço, mas é uma variável que entra na determinação da distribuição de renda, não é? Então, de qualquer maneira, né, o controle salarial está contido em todos os programas ortodoxos de estabilização, todos os programas de combate à inflação, tá certo? Quer porque ele você diminui o salário, você reduz a demanda agregada, né? Então, se o nível de preços é gerado a partir da confrontação da oferta agregada e demanda agregada, você está reduzindo a demanda agregada e, portanto, tendo um impacto sobre o nível de preço. Ou porque, né, como diz a versão corriqueira, né, e errada, corriqueira, né, os empresários transferem para os preços os aumentos salariais. A questão não é bem assim. E não é. Nós já falamos repetidas vezes sobre isso e vamos falar um pouco mais adiante. Bom, e do déficit público? A relação entre déficit público e inflação não existe. A não ser, não é? Quer dizer, você pode aí entrar numa perspectiva das chamadas expectativas racionais, aí você tem que incluir um modelo super neoclássico e fazer várias hipóteses, tudo isso é inconsistente, né, para chegar a alguma relação entre déficit público e inflação. Aliás, eu estudei meu doutorado nos Estados Unidos, né, eu fui para lá em 1987 e voltei em 92, né.
E aí eu lembro que eu cheguei, né, perguntei à minha empregada, né, por que tinha inflação alta no Brasil, e ela respondeu que era por causa do déficit público. Todo mundo achava que era por causa do déficit público, né? E só que quando a gente olhava os dados, o déficit público brasileiro era pequenininho, a inflação enorme. O déficit público na Inglaterra, por exemplo, naquela época era de 11% do produto interno bruto, é um dado que está na minha cabeça, né? E a inflação era de 5, 6% ao ano, ou menos, né? E no Brasil você tinha um déficit público que era menos da metade disso, né? E uma inflação de 20% ao mês, tá certo? E aí isso não tem cabimento. Aliás, isso gerou uma coisa muito engraçada, né? Triste e engraçada, porque gerou-se uma literatura dizendo que existia um déficit público escondido, né, que não se via, né? E aí eu brincava, gozava esse pessoal dizendo assim, então o problema é que é um fantasma, coisa invisível, né? Mas a inflação é visível, e a inflação causada por um déficit invisível também devia ser invisível, né? Na verdade, isso aí era uma forma de, como a realidade não se coadunava com a teoria, você estava inventando, né, coisas sobre a realidade, né? Já que a sua teoria não estava bem, né? Então aqui, quer dizer, onde é que tem o que tem de heterodoxo nisso? Nada, né? Déficit público, teoricamente, pressionaria a inflação se, né, tem que ser monetarista para aceitar isso. Se você tiver, né, para financiar o déficit público, você estiver emitindo papel moeda. Aí sim, tá certo? Mas aí você teria que ver a emissão de papel moeda e não o déficit. A emissão de papel moeda resultante do déficit, correto? Então, nesse sentido indireto, teria, né? Mesmo assim, como nós já falamos repetidas vezes, nas relações econométricas entre aumento e oferta de moeda, né, e inflação são uma relação muito fraca, né? Tem toda uma literatura sobre isso, né? Esse não é o objetivo do nosso curso aqui de economia brasileira, mas é bom fazer a referência, né? Essa ideia é uma ideia que crassa aí, né? Mas é uma ideia um pouco terraplanista, né? Que déficit público causa inflação. Se você tiver déficit público gigantescos, né? Aí sim, né? Mas déficit públicos pequenos, como era o caso brasileiro, né? É difícil, né? Quer dizer, não era tão pequeno. Se foi pequeno, o déficit público foi pequeno, 2,5% do PIB, né? Durante a fase, digamos, até o Cruzado 2. Depois, na implementação do Cruzado, até o Cruzado 2, né? Vamos dizer, entre março e outubro de 1900 ou novembro de 1986. Depois ele vai explodir, né? Mas aí você já saiu do déficit público, tá certo? Já saiu do plano cruzado, né? Bem, os reajustes, e aí ele vai promover, né? Quer dizer, a primeira coisa, um reajuste, um tarifaço. Aumenta os preços da energia elétrica, 45%, telefonia, aço, pão, leite e combustível. Quer dizer, inicialmente, se você deu já tinha, o Bresser já tinha dado um chute na bola da inflação com a desvalorização cambial, certo? Agora ele dá outra porretada, não na inflação, no dragão inflacionário, né? Ele dá mais alimento para o... É claro que você vai dizer o seguinte, bom, mas os preços estavam defasados, estava pesando sobre as estatais, e as estatais então talvez teriam que recorrer ao setor público, né, para emitir, para manter a sua solvência, né? Pois é, mas é aquilo que nós já falamos, não tem jeito de você querer, em economia, né, atingir aquilo que Vorras, né, considera como equilíbrio geral em todos os mercados. Isso é uma coisa, né, que na prática isso não existe, aliás, nem na teoria, né, porque a teoria do equilíbrio geral é furadíssima, né? Por quê, né? Primeiro porque a teoria do equilíbrio geral está formalmente errada.
né, matematicamente. Eu tenho 2 papers sobre isso. Uma que é o modelo sofisticado de Air-Debré, né? Tem um que foi apresentado na ANPEC, né, há muitos anos, né? E eu não publiquei em outra revista, numa revista, fui até convidado para apresentá-lo para a ANPEC, né? Porque foi considerado um dos melhores papers apresentados na ANPEC no ano que eu fiz, né? Mas eu não mandei para uma revista que eu queria conservá-lo para quando eu fizesse o meu pós-doc. E como por uma série de circunstâncias, né, eu não fiz nenhum pós-doc, mas o paper já foi publicado, né? Saiu nos anais da ANPEC. E tem outro que saiu no encontro da Associação Keynesiana Brasileira, né, há 3 anos atrás, né, exatamente mostrando os erros, né, de novo, né, do modelo de Air-Debré, né. Então, ou seja, que é um modelo de equilíbrio geral. Mas de qualquer maneira, nós não vamos ficar discutindo alta teoria aqui. O fato é que na prática, né, como, por exemplo, o que o Brés Pereira está procurando aqui? Está procurando equilibrar as contas públicas, ok? Mas aí ele está desequilibrando a inflação. Esse é o problema. Você tem que escolher, não dá para fazer tudo, né? Se o Milton Friedman ficou famoso por dizer, né, que não há free lunch, né, não tem almoço grátis, né, mas também as decisões atingiu o equilíbrio geral em todos os mercados só em circunstâncias muito especiais. Não era o caso aqui, não é? Mas então, quer dizer, a primeiro lugar nós tivemos uma série de um tarifaço, né, um aumento enorme de preços que já você aumentou o custo de tudo, energia elétrica, telefonia, aço, que é um bem básico, né? Pão, você afetou basicamente a cesta de consumo dos trabalhadores, né? Você empobreceu os trabalhadores, leite, né? E combustíveis é um insumo básico também, entra na produção de tudo, né? Direto e indiretamente. Então, você já deu um chute na bola de inflação para ela subir, né? 2 chutes, né? Até agora. Você vai ter um reajuste de 20%, né? Isso é interessante, os salários. Vamos lembrar que os salários estavam vinculados ao gatilho, né? Só que a inflação de maio foi de 23,2%. Então você dá um aumento que é abaixo da inflação. Ok, né? Mas o resíduo acumulado seria pago em 6 parcelas a partir de setembro. Só que o que aconteceu? Você esqueceu a inflação de junho. Não é certo? Ou seja, você garfou 20% mais ou menos não do salário real do trabalhador, mas o salário real do trabalhador caiu devido à inflação de julho, que teria sido de junho, que foi em torno de 20%. Então você já causou um arroxo salarial extraordinário, né? Bom, tá certo? E você congelou os salários e preços prevalecentes no dia 12, né, por 3 meses. E depois os reajustes, quer dizer, você deu um tarifaço, né, esqueceu a inflação do mês, né, que não vai ser reposta em lugar nenhum, em período nenhum, em tempo nenhum, né, e congelou o salário lá embaixo, o salário real lá embaixo, tá certo? Bom, por 3 meses, não é? E reajuste com base na URP, Unidade de Referência de Preço, que foi criada para isso, né? Com reajustes pré-fixados a cada 3 meses para os 3 meses subsequentes, com base na média geométrica. Por que geométrica? Porque é uma média menor do que a usual, né? A aritmética simples, que era usada, né? Da inflação no trimestre anterior. Ok? Quer dizer, o que você quer? Você quer atrelar os reajustes, né, a uma taxa de inflação menor. Ok? Né? A base do índice de preço foi deslocada para o dia 15 de julho. Por quê? Exatamente porque, para evitar aquele efeito que nós já falamos anteriormente, né, que você tem que... os índices de preço, hoje já tem índices especiais, né, mas os índices de preço
à época eram todos, né? O que significa a inflação de um mês, de agosto, a inflação de agosto, de julho, de qualquer mês, né? Na verdade, por exemplo, de agosto é a média dos preços de agosto em relação à média dos preços de julho. Se a inflação, se o nível de preço aumentar, né, linearmente e não exponencialmente, o que vai dizer? Você vai dizer que é os preços do dia 15 de julho, de agosto, em relação ao 15 de julho, né? Aliás, não sei, eu acho que isso não precisa de ser o crescimento linear da inflação, não. Mas é essa a ideia, né? Então, quer dizer, se você está interessado na inflação, que vai acontecer a partir do dia 15, né? A partir do dia 15 de julho, né? No segunda quinzena de julho. Porque se medir a inflação de julho, né, ela vai pegar parte da inflação, os primeiros 15 dias e parte da inflação do mês passado. Então, para evitar esse problema, né, você fixou os dados, o índice de preço, né, para o dia 15 de julho. Né. Você ainda deu outra desvalorização cambial de 9,5%. Tá certo? Mantendo-se as desvalorizações diárias reintroduzidas em novembro de 86, né? Nós já falamos isso sobre o cruzado 2, né? Mas em junho seriam realizadas abaixo da inflação. Na verdade, elas vão seguir, né? Em princípio, elas vão seguir o comportamento da URP, né? Então, União Referência de Preços, tá certo? Então você vai, na verdade, segurar a taxa de câmbio, tentando segurar os custos e, portanto, a inflação. Essa é a ideia, né? Você vai congelar por 3 meses os aluguéis, ok? Os contratos com juros pré-fixados, você vai aplicar uma tablita, né? Eliminando-se o que seria a expectativa de inflação futura, 15% ao mês. Nesse sentido, ele se parece com planos heterodoxos anteriores, o plano cruzado. Ele parece com o plano cruzado. Está aí a ideia de que é um plano o plano Bresser, né, é um plano híbrido, que tem um componente heterodoxo, porque congelou os preços. Na verdade, o Dornelles tinha feito isso antes, então não é exatamente um programa heterodoxo, né? Porque o programa heterodoxo fazia isso, né? Reajustando todos os preços para a data do plano, né? E eliminando a correção monetária, que você só fez você deu um tarifaço, né? Você deu fez uma desvalorização cambial, e você, não é? Agora, mas você expurgou, né, a inflação futura embutida nos contratos, né? Os contratos pré-fixados, claro que pós-fixados aí não precisa fazê-lo, né? As taxas de juros positivas para coibir a especulação, inclusive com estoques de bens de consumo. Isso aí não é novidade, esteve no plano real, no plano cruzado, né? O plano cruzado, as taxas de juros reais foram na ordem de 2 a 2,5% ao mês. Então eram muitas taxas de juros muito elevadas, né? O que se criticou do plano cruzado é que as taxas nominais de juros caíram. Então, e devido à ilusão monetária, muitos consumidores acharam que a taxa real tinha caído e, portanto, ampliaram a sua compra de bens duráveis, de consumo de bens no crediário, né? Bem, houve um aumento das tarifas públicas e eliminação do subsídio ao trigo. Posteriormente, houveram cortes adicionais do orçamento e adiamento dos investimentos públicos. O que você está fazendo? Outra medida ortodoxa. Você está aumentando as tarifas públicas, tá certo? Eliminando subsídios, né? E adiando os investimentos e fazendo cortes do orçamento. Ou seja, isso são medidas fiscais tradicionais. Você está querendo cortar o déficit público, se esquecendo que não é tão fácil assim, né?
Por que não é tão fácil assim? Por causa do multiplicador. Tá certo? Se você corta o déficit, se você corta o gasto público em 20 bilhões de reais, você não tem um acréscimo, você não tem uma redução do déficit público em 20 bilhões, é muito menor. Porque isso impacta, por exemplo, se o multiplicador for 2, né, você impacta, a renda nacional vai cair em 40 bilhões. E se a propensão, se a carga tributária for de 20%, né, ou 25%, né, ou se for de 20%, você vai perder 10 bilhões, então o seu carga tributária, na verdade, é maior, né? 30%, você vai perder 15 bilhões. 15 bilhões. Então, você corta 20 bilhões do orçamento público, de carga de despesa, e o seu déficit reduz apenas em 5 bi. É claro que essa matemática é esquecida, porque ela é desfavorável a todo mundo que acha que a economia doméstica, a economia de um país é igual à economia doméstica, né? O seu salário não é alterado se você gasta mais ou gasta menos, mas a economia doméstica a economia nacional né? Se o governo gasta mais, aumenta o PIB, se ele gasta menos, cai o PIB, né? Então fica o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Bem, para o ano seguinte haveria proibição de emissão monetária para financiar o déficit público, né? Para o ano seguinte, ok. Ou seja, né, você não vai causar uma inflação você não vai emitir moeda e, portanto, teoricamente, sob a perspectiva monetarista, gerar inflação por conta das finanças públicas. Essa é a ideia, né? E unificação dos orçamentos governamentais, porque naquela época você tinha o orçamento monetário e o orçamento fiscal. Então, muita coisa, muito subsídio creditício ia através do financiamento, do orçamento monetário. Não aparecia nas contas do governo, tá certo? Bom, resumindo, e aqui está o livro que eu falei, né? Lucro, Acumulação e Crise, que foi escrito pelo Bresser Pereira, né? Que eu li, tá certo? E tem aí uma pontada marxista em algumas das colocações do Bresser, né? E, aliás, isso me fazia crer que o Bresser fosse na hora de criar um plano, né, econômico, fosse diferente. Na verdade, não foi muito diferente, né? Então, resumindo, né, o plano Bresser fundamentava-se nos seguintes elementos: reajuste dos preços defasados, ok? Reajuste do preço defasado. Bem, segundo lugar, desvalorização cambial, tá certo? Desvalorização cambial. Até agora só medida ortodoxa, né? Forte arroxo salarial, terceira medida ortodoxa. Congelamento temporário dos salários, preço e câmbio, com reajuste posterior para. Bom, isso aí é um elemento que estava contido, né? Não dessa forma exata, né, no plano cruzado, né? Redução do déficit público, a meta que ele reduziu de 6,7 para 3,5, né, e uma política contracionista. Bom, por que então foi incluído na ópera dos três cruzados? Isso aí de plano cruzado tem muito pouco, né, ou quase nada, né? Não tem nada de eliminar com a inflação inercial, tá certo? Resultados, tá certo? Bom, redução salarial, né? Aqui, né? 26% em julho. A inflação que eu falei de 20%, não, foi 26% em junho. Foi esquecida. Então, de imediato você promoveu uma queda dos salários maior do que a ditadura fez durante a implementação do PAEC, né, do governo Castelo Branco, tá certo? Queda das vendas de comércio e da produção industrial. Aqui está, né?
Quer dizer, se nós pegarmos uma reta, montarmos uma reta, né? Nós vamos pegar quer dizer, o patamar, vamos dizer que é esse ou esse, né? Não interessa. Só observe que a queda, né, é expressiva, tá certo? Você vai desaquecer, né, o consumo, o que vai ser bom para as importações, mas para a inflação não tem nada a ver, né? A inflação registrada na vigência do congelamento se originava de um conflito distributivo de renda do setor privado e entre o setor privado e público. O que você está dizendo, né? Você está dizendo que você está recorrendo de novo à teoria do conflito distributivo, que nessa ideia, não sei se você deveria insistir nisso, né? O que está acontecendo, né? Você pode dizer que o setor público, né, estava, quer dizer, qual que é a ideia fundamental? O setor público vai ter que pagar os juros da dívida externa e interna. Como a dívida externa era essencialmente pública, graças à privatização, da socialização, né, da dívida privada, né, na segunda metade da década de 70 e início da década de 80, né? Quer dizer, o Banco Central assumiu a dívida não assumiu a dívida, quem queria pagar a dívida externa, né, se eram empresas, depositava em cruzeiros o valor da medida externa naquele momento. Então, toda desvalorização cambial depois, eu ficava livre dela, caía sobre o governo, né? E o governo serve para isso, né? Você senta o pau nele, mas você vive socializando os custos e privatizando os lucros, os ganhos. É isso, né? Ainda senta o pau do setor público. Essa é a mentalidade, né? Então, né, o que você está querendo dizer? Isso foi uma tese importante nesse período, né? Que o setor público tinha um déficit porque ele tinha que pagar a dívida externa, né, em dólares, né, e ele arrecadava em reais. E o montante que ele tinha, o superávit que tinha que gerar para pagar a dívida externa era maior do que aquele que seria possível considerando a carga tributária, né? Então isso aqui era o conflito distributivo, né? Bom, os preços relativos da economia não se encontravam em equilíbrio em 12 de julho de 1887, né? Claro que não, né? De novo, né? Devido à majoração defensiva dos preços diante da expectativa de novo congelamento e dos aumentos dos preços administrados das tarifas públicas. Quer dizer, na verdade, metade da frase, né, do Modiano está desmentindo aquilo que ele já falou. Porque se você reajustou previamente os seus preços, temendo um congelamento, você está defendido, você não vai ser prejudicado pelo congelamento, né? Agora, outra coisa é que você tomou um tarifaço nas costas. Então, você, o empresário, aumentou os custos de combustíveis, aumentou o custo de energia elétrica, né? Tá ok? Então, você tem... A inflação, é claro, vai cair, mas vai cair por causa do congelamento. Aí não tem graça, tá certo? A flexibilidade do novo congelamento permitiu que os aumentos de preço decretados na véspera do plano Bresser fossem repassados aos outros preços da economia, gerando inflação e neutralizando parcialmente a transferência de renda para o setor público. Porque está dizendo o seguinte: você deu um tarifaço, veio a inflação e aí comeu parte do tarifaço, aí você tinha que dar outro, né? Bom, mas o importante, né, foi a recuperação observe as exportações, né? Com a queda do consumo, as exportações e as desvalorizações cambiais, né? As exportações aumentam, né? E as importações, tá certo? Elas ficam mais ou menos estáveis, né? Não houve um grande impacto das importações. Observe que elas, na verdade, vão até crescer no início, né? Isso aqui né? E depois vão se manter mais ou menos estável ou cair um pouco, tá certo?
Então, o que foi importante, na verdade, talvez a desvalorização cambial, né, foi favorável às exportações, não é? E não teve tanto impacto sobre as importações como seria de esperar, né? Nem a recessão, porque não houve recessão, o PIB cresceu 3,5%. Então ainda houve um crescimento, o que explica talvez esse pequeno aumento das importações, tá certo? Bom, as exportações depois vão cair. Isso talvez possa ser explicado, né, pela valorização da taxa de câmbio, porque você passou a corrigir a taxa de câmbio, na verdade, abaixo da taxa de inflação. Então isso, na verdade, você está valorizando o câmbio, valorizando a moeda nacional. Bom, e aí em julho, né, você vai lançar o plano de controle macroeconômico. Só que esse plano, né, ele foi lançado, né, tá certo, pelo BRES, tendo em vista, né, saltei um slide aí, né? Ele foi anunciado em julho de 1987, tá certo? Qual que era a preocupação do ministro Bress? Era recuperar o crescimento econômico. Mas para isso, ele, né, estava disposto a ajustar a poupança do setor público, que era nula, né, em 1987, para 5,3% do 1991, permitindo o aumento da taxa de investimento para 24%, o que sustentaria o crescimento econômico. Essa preocupação, né, é uma preocupação interessante, só que aí já tem um problema. Qual que é o problema? É que como você gera poupança do setor público? A poupança do setor público, você tem a arrecadação tributária, né, as receitas, não é só a arrecadação tributária, mas esse é o grosso da arrecadação pública. Então você tem as receitas do setor público, né, e você tem as despesas correntes. Essa diferença que é a poupança do setor público, né, que você vai investir ou não, né, tá certo? Ora, para você aumentar a poupança, você tem que diminuir os gastos correntes, então isso impacta negativamente o PIB. E aí desacelera o crescimento econômico. Então você, na verdade, pode estar trocando cebolas. Eu não sei aonde que foi, né, essa ideia, né? Talvez é aquela ideia que os empresários gostam muito, que investimento do setor público é bom. O que não é bom é gasto de custeio. Porque gasto de custeio, grande parte do salário, né? Tá certo? Em agosto, ainda sob o congelamento, o governo autorizou reajustes emergenciais de preço. 10%, o dobro da URP, né, da URP, que era de 4,7%, né? Aumentando o crédito do governo. Claro, você já está boicotando o seu próprio plano, certo? Em outubro, os aumentos autorizados já alcançavam a faixa de 15% ao mês. Esse realinhamento, mais os reajustes das tarifas públicas, a inflação vai para 14% em dezembro, ou seja, depois você teve um respiro, né? E depois você teve uma aceleração inflacionária, tá certo? Quer dizer, você teve, né? Aqui você teve Opa! Você teve um respiro com a queda da inflação, né? Mas aí ela volta acelerando, tá certo? Na área salarial, ocorreram antecipações de reajustes, claro. O setor privado, né? Mas isso ocorreu até dentro do próprio governo. Claro, às vezes você tem um técnico, você tem um funcionário, por exemplo, você tem fiscal do governo. O fiscal do governo não pode ganhar mal, porque ele para de trabalhar e para de fiscalizar, né? Tá certo? Finge que está fiscalizando, ok?
Não pode, fiscal de governo não pode, né? Fiscal tributário. E tem várias outras categorias, né? Tem que ser bem remunerada, né? Só o terraplanismo atual que acha que funcionário público não precisa, né? Isso aí é uma estupidez. Olha quem está salvando, quer dizer, quem está salvando o Brasil da epidemia, apesar do jogo contrário do governo federal, né? Apesar da ausência absoluta de planejamento, né? Dos boicotes do governo federal, né? De tudo que está. É o setor público, claro. O setor público que vai apagar incêndio é o setor público. E as necessidades de financiamento do setor público ficaram em 5,4% do PIB. Quer dizer, se você aumentou, caiu, né? De 6,7% para 5,4%, mais de um ponto, né? E o ministro Bresser pede demissão em dezembro, né, às vésperas do Natal. Né, foi derrotado pela inflação, né, dragão inflacionário, claro. Né. Bem, então o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos encerrar por agora e vamos discutir no vídeo seguinte, que vai ser muito breve, né, por que não deu certo o plano Bresser. Tá certo? Então isso fica, né, para o próximo vídeo.